Pois é, pessoal, o cerco a Nicolás Maduro se fechou e dessa vez não há retórica revolucionária nem propaganda estatal capaz de impedir o colapso. Isso surge de um relatório de inteligência classificado dos Estados Unidos. Lá, esse relatório detalhado diz que Maduro, Diosdado Cabello e outros importantes líderes chavistas agora podem ser considerados alvos militares legítimos, com base em precedentes aplicados a figuras como Osama Bin Laden, Qassem Soleimani e Pablo Escobar. A Venezuela chegou ao ponto em que nem mesmo o próprio regime consegue mais sustentar as suas próprias mentiras. Imagine o pessoal da esquerda aqui no Brasil. Good. Simval e AWS estão fechando, informa Maduro, e ele sabe que aqui é branco, tudo isso importa para a América. Se Maduro cair, os comunistas de Cuba e Nicarágua também desmoronarão, e o presidente Trump dirá efetivamente aos comunistas e aos chineses quem é o novo dono no hemisfério ocidental. Maduro, que por anos desafiou o Ocidente com vídeos inflamados e promessas grandiosas de um socialismo anti-imperialista, agora se esconde como um rato, literalmente falando. Maduro tem vínculos com grupos terroristas internacionais como o Gégola, facilitou passaportes venezuelanos para agentes iranianos, lavaram dinheiro, usaram o Estado venezuelano como santuário tático e logístico militar para as Farc e o Exército de Libertação Nacional, que são duas versões do terrorismo com base na Colômbia. Houve treinamento de milícias armadas bolivarianas, coordenação de rotas e áreas marítimas para transportar cocaína aos Estados Unidos e à Europa. Parece que ele está escondido num bunker. Enquanto o povo toma as ruas, avenidas e até quartéis, o ditador responde com silêncio e tropas armadas. Mas o contraste é chocante. De um lado, você tem cidadãos famintos, desesperados por pão e liberdade, e do outro, o tirano trancado dentro de um bunker protegido por generais e cartéis. Depois de ter falado que os Estados Unidos ia isso e aquilo, que ele ia derrubar os Estados Unidos, agora está escondido lá, depois que os Estados Unidos praticamente começou uma ação militar na Venezuela. Essa imagem, ela carrega mais do que um momento político, pessoal. Ela é o retrato final do fracasso socialista. Um sistema que prometeu igualdade, entrega a miséria, né? Que prometeu soberania e entregou narcotráfico, que prometeu democracia e entregou ditadura. Agora, com os ventos internacionais mudando, né, principalmente pela nova postura dos Estados Unidos sobre a liderança firme do presidente Donald Trump, o jogo finalmente virou, o chicote mudou de mão e a queda de Maduro é só o começo. Fala pessoal, tudo bem? É uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais como vocês. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela participação. Desde já, deixa um comentário aí para ajudar no engajamento, compartilhe o vídeo se você achar a informação interessante e o like, né, para ajudar. Beleza. O que tá chamando mais atenção no meio de tudo isso, pessoal, é que o bicho tá pegando lá no Mar do Caribe, os Estados Unidos já se preparando para alguma coisa, já cercando o fecho. Eu acho que os Estados Unidos vai consolidar alguma coisa depois que resolver essa questão da Ucrânia aí, Maduro vai cair e tal, mas a mídia brasileira está num silêncio ensurdecedor. Enquanto o povo venezuelano sofre, resiste e corajosamente tenta derrubar um regime criminoso, por aqui, né, o máximo que se vê são pequenas notinhas, quase todas relativizando a crise, como se fosse apenas mais uma instabilidade ali no país vizinho e tal. Mas aí vem a pergunta, por que esse silêncio tão conveniente? Ora, porque admitir o fracasso de Maduro é também admitir ainda que, indiretamente, Lula e o PT financiaram um modelo de governo que corroeu completamente a dignidade de um povo irmão. Admitir isso é reconhecer que bilhões de reais saíram dos cofres brasileiros para esse regime agonizante e que maltratou seu povo por mais de 20 anos.
A omissão da mídia, completamente ideológica, é sintomática. Quando é para criticar governo de direita, tudo vira manchete, urgente e tal, e tal, e tal, e tal. Quando o colapso é socialista, de esquerda, eles desviam o foco. O problema é que dessa vez não tem como esconder. Quer dizer, eles não falam, né? Eles tentam esconder, mas não falam. Mas graças à internet a gente tem acesso a matérias de fora do Brasil. Quando é efetivamente um narco-estado. Não há muitas instalações de produção de narcóticos e metanfetaminas no país, por exemplo, em questão de forma geral. Pessoas realmente ruins exportando dinheiro de esquerda para você. As partes plicais. Todos eles atravessaram o berço das sanções. Estou muito feliz que eles tenham realmente reprimido o absurdo das empresas petrolíferas de lá. Mas o seu objetivo final é ter que ser apenas empurrado para fora. E isso não requer forças militares do EUARA. Posso ser uma ação de cobertura da comunidade de inteligência ou uma ação de cobertura de Venus W e Patriot Haupt por pessoas de fora. Porque no final das contas, o regime de Maduro precisa saber que há consequências por ditar, e isso deve ser absolutamente a política do ZBIR. Porque há uma linha absolutamente clara de influência extremamente negativa e nossos militares realmente não acreditam, eu realmente não apoio. Alguns golpes no rosto e eles vão embora. Eu os provoco depois da eleição. E se B tiver um apoio significativo na corrida, os limites para 100 milhões foram estabelecidos. E foi aquela mágica que levou a menos pessoas. Por favor, entre em contato comigo agora. Por favor, comece agora mesmo. Faça uma vaquinha. Nós fizemos isso. Chama-se Icasi Venezuela, o que significa que há uma corrida venezuelana para arrecadar dinheiro para isso. E posso assegurar a vocês, meus amigos e colegas na Venezuela, que as coisas estão em andamento para pressionar o regime deles usando a recompensa de $1 milhão. E quero que a equipe realmente informe a todos que a recompensa de $1 milhão está em vigor até hoje. A derrocata venezuelana escancarada para todo mundo ver, com todas as mentiras contadas nas últimas décadas caindo por terra. Isso não significa que Maduro construiu essa tragédia sozinho. Não. Ele teve ajuda direta, ativa e interessada de vários parceiros. Há quem especule, inclusive aqui do Brasil. Durante, por exemplo, os governos petistas, como eu falei para vocês, bilhões de reais foram enviados ao regime chavista. E não em trocas diplomáticas normais, como tentaram justificar, mas com contratos absurdos, obras superfaturadas e acordos que beneficiavam as ditaduras bolivarianas às custas do contribuinte brasileiro. O BNDES acabou virando praticamente um cofre para financiar regimes do exterior que compartilhassem com a mesma ideologia do PT. Enquanto brasileiros ficavam sem hospital, sem estrada, sem saneamento básico, o governo federal financiava trem, metrô e infraestrutura dentro da Venezuela. E não estamos falando de empréstimos pagos com juros. A maior parte dessa grana virou calote puro. Essa dívida de mais de 10 bilhões de reais dificilmente será paga, Muito provavelmente não vai ser paga. E ninguém até hoje foi responsabilizado por isso. O rombo fica para a população arcar, enquanto os líderes ainda têm a coragem de defender essa irmandade entre os povos. Agora, é fundamental entender que tudo isso não é um erro isolado, tá? Foi um plano muito bem deliberado. Por trás desse dinheiro, desses favores internos e dessa retórica simpática entre governos da esquerda latino-americana, existia um objetivo maior: construir uma aliança continental que eliminasse adversários ideológicos e consolidasse o poder em diversas nações ao mesmo tempo. Esse projeto tinha nome, estrutura e reuniões regulares. Pausa o vídeo, deixa eu ver se você sabe, sem pesquisar no Google. Pausa o vídeo e comenta aí. Será que você acertou? Pois é, o nome se chama Foro de São Paulo. Para quem não sabe, fundado ali no início dos anos 90, ele não era um espaço de debate político, mas uma incubadora de planos para criar uma hegemonia esquerdista na América Latina. Troca de estratégias, financiamento cruzado, uso da máquina pública e, principalmente, doutrinação educacional andaram juntas aí por décadas, E a queda de Maduro é mais do que a queda de um ditador. É uma rachadura na muralha ideológica construída ao longo aí de mais de 30 anos. E essa ruptura afeta diretamente o Brasil, porque aqui ainda temos figuras centrais desse projeto sentadas no poder, tentando repetir praticamente a mesma receita fracassada. Da mesma forma, usando outros métodos, mas você pode ver que a estratégia é a mesma, É quebrar a economia, é afrontar os Estados Unidos, essa coisa de praxe. A Venezuela, colocada como vitrine do socialismo latino-americano, virou laboratório de horrores, O país com uma das maiores
maiores reservas de petróleo do mundo, um dos países mais ricos do mundo, no sentido de recursos, acabou entrando em colapso total. É falta de alimentos, remédios, luz, liberdade, vida digna para as pessoas. A moeda perdeu valor, a moeda se desvalorizou tanto ao ponto do povo usar notas para poder fazer artesanato, só para você ter uma ideia, porque já não servem nem para papel higiênico. E isso não é propaganda de oposição, é a realidade gritante registrada por refugiados, jornalistas independentes e também organizações humanitárias que ainda resistem por lá. Grande parte da classe média fugiu, os empresários foram expulsos, sumiram ou simplesmente foram presos. Afinal de contas, no socialismo, prosperar é crime. Quem tinha voz contrária virou alvo do Estado. A Venezuela provou, pela dor, pelo sangue derramado, que o socialismo não distribui riqueza, distribui miséria igualmente para todos, menos para os chefes do partido e aqueles, poucos capachos que ajudam a sustentar o regime. Aqueles que continuam com seus carros de luxo, uísque caro e segurança armada, É o socialismo para vocês e capitalismo para mim. Isso é o que acontece quando o governo vira o dono do povo. E o mais alarmante disso tudo é que ainda existem pessoas aqui no Brasil que aplaudem esse modelo com a cara mais limpa possível. Além da miséria, há algo ainda muito mais grave acontecendo, que é a transformação da Venezuela num narco-estado. E o nome disso é Cartel de Los Soles. Um dos motivos, vamos dizer que foi a desculpa que o Trump queria para poder agora começar, praticamente já começou uma ação militar na Venezuela. Pode esperar e acabar esse negócio pode aguardar, vai acabar esse negócio da negociação da Ucrânia, com o Putin. Assim que o Trump se resolver com o Putin, com a Ucrânia, pode contar os dias que o Maduro cai. Eu tô falando isso desde o ano passado. Enfim. O Cartel de Los Soles é uma organização criminosa internacional operada por autoridades da Venezuela, com envolvimento direto dos militares venezuelanos. Nós não estamos falando de corrupção eventual, mas de uma estrutura paralela de comando que usa recursos estatais para simplesmente transportar drogas, financiar operações ilegais e sustentar grupos terroristas como o Hezbollah e o ELN. Esses crimes não param na fronteira. Eles afetam países vizinhos, geram violência, bancam campanhas duvidosas e fomentam tráfico humano. Os Estados Unidos já consideram esse cartel como uma ameaça real à segurança nacional deles e internacional, e não é por acaso. Quando bandidos assumem o controle total do Estado, tudo isso vira armamento político. É passaporte, petróleo, logística, é uma aliança entre ditadores narcotraficantes, terroristas e militantes travestidos de defensores dos pobres. E essa teia conecta mais ainda as coisas do que parece, muito mais do que aparenta. É incrível como a mídia brasileira não está falando sobre isso. Quem ainda dava sustentação forte a Maduro era a Rússia, por puro cálculo político, tá? Vamos entender isso. A Venezuela era até pouco tempo atrás a carta de influência russa na América Latina. O Maduro era como se fosse o office boy, o moleque de recado do Putin, vamos dizer assim. Assim como Cuba foi da União Soviética naquele período ali da guerra, da crise dos mísseis que quase acabou com o mundo, o papel de Maduro agora, em relação com o Putin. Só que tudo isso aí já era. E por que eu digo isso? Ora, enquanto o Ocidente se envolvia na guerra da Ucrânia, Putin mantinha um apoio secreto a Maduro como forma de escancarar sua presença no hemisfério ocidental. Ah, vocês estão querendo colocar um negócio aqui no meu quintal? Eu também vou colocar um negocinho no quintal de vocês. Vocês entenderam a jogada? Mas esse jogo está mudando, a guerra esfriou, acordos com a Ucrânia avançam discretamente e manter Maduro no poder virou um custo que nem Moscou está mais disposto a sustentar. E Maduro sabe muito bem disso. Tentou jogar por fora, colou no Irã, acenou para a China, mas ninguém quer se comprometer com um regime que perdeu legitimidade interna e força diplomática externa. Ele ficou sozinho. Até mesmo seus generais já não demonstram o mesmo entusiasmo. Essa perda de apoio internacional é mais um indício, de que o cerco é real e está se fechando. E a queda de Maduro pode acontecer a qualquer momento e pode começar de dentro, tá? Eu vou resumir para você o que está acontecendo. Na Ásia, a China está querendo Taiwan. Não preciso dizer para vocês o problema da Rússia com a Ucrânia, E os Estados Unidos sempre quiseram a Venezuela dentro dos mandatos
de Donald Trump. Ele já dava sinais desde o primeiro mandato dele que ele queria resolver a questão da Venezuela, mas antes ele tinha que se resolver com Putin e com a China. Você acha que ele conseguiu atacar o Irã agora? Por quê? Primeiro ele teve que pedir permissão, essa que é a verdade, ele teve que pedir permissão entre China e Rússia. Ó, eu quero o Irã e quero a Venezuela. Eu preciso resolver esses dois problemas. Eu tô ligado que você tá querendo a Ucrânia e eu sei que você tá querendo Taiwan. Ó, vamos resolver tudo numa calma, eu vou negociar isso pra vocês vão ter o que vocês querem, você vai ter a Ucrânia, você vai ter ali Taiwan, mas deixa eu resolver esses problemas aqui. Não, beleza, pode ir lá. É isso que tá acontecendo. Você gostando ou não é perfeito, não é o melhor dos mundos, mas é isso que tá acontecendo. Bom, é impossível ignorar o papel decisivo que Donald Trump está desempenhando nessa mudança de cenário. Óbvio, né? Ele já deixou claro que não vai mais permitir que regimes socialistas e narcoterroristas sigam operando livremente na América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos. Antes mesmo de retornar à liderança dos Estados Unidos, Trump já dizia que a Venezuela seria tema prioritário da política externa. E agora, né, com as forças militares sendo enviadas ao Caribe, quadrilhas designadas como organizações terroristas globais, movimentações navais e articulações diplomáticas firmes, o recado já foi dado. A paciência acabou. E ai de quem estiver do lado do Maduro. E ai de quem estiver na lista que supostamente o Maduro pode apresentar como delação premiada. Não se trata mais de discurso bonito da ONU. Agora são navios, aviões de vigilância, é fuzileiro naval, é tecnologia de ponta. A presença americana voltou à região e voltou toda a força possível. E a Venezuela hoje representa o alvo número 1. O fim do regime de Maduro atende a uma necessidade prática, que significa segurança regional, não somente nos Estados Unidos, mas na América inteira. Mas também serve como um símbolo. Ela mostra que o tempo da conveniência com ditaduras vermelhas simplesmente acabou, terminou, escafedeu-se. Essa movimentação militar não é apenas um recado para Caracas, é um aviso direto a outros países que flertam com esse tipo de autoritarismo disfarçado de justiça social. Porque dizem, né, que o Brasil anda flertando com esse negócio aqui. É o que dizem. Por quê? Porque aqui temos lideranças alinhadas, né, com esse tipo de ditador, né, pessoas amigas do Maduro, que publicamente elogiaram o regime chavista e continuam atacando Washington. E tratam a Venezuela como uma aliada estratégica. Ora, se Maduro cair, esse constrangimento vai recair sobre todos que o apoiaram. E não estamos falando só de discurso, não. É sobre política externa adotada, os financiamentos secretos, os acordos subterrâneos. Ora, a América Latina, ela pode estar diante de uma mudança de eixo abrupta, onde governos autoritários não terão mais espaço para brincar de revolução com dinheiro público e escravizar as pessoas. E a esquerda do Brasil sabe muito bem disso. Por isso que muitos estão nervosos. Com o fim de Nicolás Maduro, morre também uma das principais colunas do projeto continental da esquerda da Latinoamérica. A Guiana, né, virou, nos últimos meses, mais um foco importante também. Maduro tá desesperado, tentou criar um inimigo externo para desviar o caos interno, para justificar, né, os fracassos e tudo mais e tal. No entanto, né, a provocação militar na fronteira da Guiana é uma estratégia clássica de regimes em colapso. Os Estados Unidos viu isso e falou, olha, ele não tá essa Coca-Cola toda não. Buscar guerra, inventar ameaça, reacender falso patriotismo é tática já de praxe desses regimes. Só que dessa vez ele errou o alvo. Os interesses americanos nessa região incluem empresas que estão ali, inclusive a ExxonMobil, que opera legalmente naquela área. E essa tentativa de invasão coloca Maduro diretamente contra os Estados Unidos. Não é mais uma questão regional, é um perigo real e declarado. Trump sabe disso, a diplomacia americana sabe disso e não restará dúvida de que qualquer agressão será respondida à altura. Quando uma narcoditadura ameaça operações legais de empresas privadas em território neutro, o resultado nunca é pacífico. E Maduro, nesse cenário, assinou a sua própria sentença. Enquanto isso, tudo vai acontecendo por aqui. Ainda tratam questões como essa, né? Como se fossem apenas polêmicas internacionais, quando na verdade são decisões que podem remodelar o futuro do continente. Se Maduro cair, e cair ele vai, é o fim do chavismo, é um golpe direto no coração da esquerda latino-americana. E com certeza, meus amigos, do jeito que a coisa tá, cabeças vão rolar. Não é só ele que entra em colapso, é um modo de governar que perde a legitimidade, é o respaldo popular que simplesmente desaparece. Olha o que está acontecendo na Bolívia agora. Isso abala diretamente quem hoje governa o Brasil com discursos moderados para fora, mas intenções bolivarianas por dentro. E nós, sociedade civil, precisamos estar atentos, porque ninguém mais vai poder alegar surpresa. A Venezuela
Venezuela já mostrou a estrada. Cada vez que um político daqui disser que o problema de Maduro é exagerado pela mídia, é os Estados Unidos, desconfie. Cada vez que tentarem salvar narrativas com mentiras históricas, lembre-se de que está acontecendo algo nunca antes visto agora. Gente fugindo para sobreviver, ditador escondido dentro de um buraco e o povo levando bandeiras do socialismo, pro meio da rua como se isso fosse resolver alguma coisa, sem mal perceberem que foram enganados o tempo todo pelas suas lideranças. A verdadeira luta hoje na América Latina não é entre esquerda e direita, é entre liberdade e controle, entre capitalismo regulado com liberdade de imprensa e planejamento central com censura, miséria e ditadura. A luta de milhões de venezuelanos hoje é a mesma que nós brasileiros, argentinos, colombianos e tantos outros enfrentamos caso continuemos aceitando, em nome da democracia progressista, que líderes autoritários usem a estrutura pública para se eternizar no poder e nos escravizar. Estão nos dando um aviso vivo. Basta termos coragem de escutar e espalhar, porque se a queda de Maduro serve de exemplo, sem sombra de dúvidas é um exemplo que a América Latina nunca mais vai esquecer e nunca mais vai permitir que esse tipo de regime se instaure por aqui. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, beleza? Gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Tchau!